nossa terceira aula de parasitologia humana, termos e conceitos. Bom, hoje eu vou terminar essa sequência de termos e conceitos para que depois nós possamos avançar em relação aos tipos de relações. Nunca esquecendo que a parasitologia trata de uma relação ecológica, que é o parasitismo, que o parasita procura uma relação que é unidirecional, onde o hospedeiro é prejudicado. Trata-se, portanto, de uma relação desarmônica, tá? E uma relação desarmônica interespecífica. A gente sempre pensa que o hospedeiro é o prejudicado, portanto, é uma vítima, que o parasito é um vilão porque ele está prejudicando o parasita, mas na verdade a gente também tem que pensar que trata-se de uma relação ecológica em desequilíbrio. Então, nunca vai ser o objetivo do parasita prejudicar o hospedeiro. Por quê? Porque ao prejudicar o hospedeiro, o parasita está encerrando, acabando com uma relação de convivência com outro organismo que dava a ele um lugar para viver, para se reproduzir e para se alimentar. Portanto, não há vantagem nenhuma no parasito em prejudicar o hospedeiro a ponto de matá-lo. Trata-se então de uma relação que é, entre aspas, temporária. Muitas parasitoses podem causar a morte, então o custo desse aperfeiçoamento da relação ecológica pode ser muito alto. Dentro de uma população de hospedeiros, vários podem morrer. E isso, a princípio, é algo catastrófico. Porém, a gente tem que ver que algumas relações ecológicas mais antigas, elas já estão estabilizadas. À custa, infelizmente, da morte de muitos hospedeiros. Mas a tendência é que essa relação torna-se harmônica com o passar do tempo. É esta a tendência evolutiva natural. Porém, existe um prejuízo enorme no início. Existe um componente muito importante na parasitose, que é a relação de tempo em que o parasita precisa para poder entrar em harmonia com o seu hospedeiro, e o hospedeiro também com o seu parasito. Então eles precisam de um tempo, e esse tempo é muito indeterminado. Então pode ser que um determinado parasita coloque em risco uma população, até que ambos entrem em equilíbrio. Isso na espécie humana, por exemplo, pode significar décadas, até que as doenças que anteriormente eram fatais, hoje nem tanto. Portanto, isto pode ser uma situação temporária, mas ninguém gosta de passar por esse momento, mesmo sendo temporário. Portanto, é interessante que nós tenhamos essa noção, né? E uma coisa que eu acho muito importante também você levar em conta é que a gravidade da doença que o parasita provoca no hospedeiro tem a ver também com dois fatores importantes. Primeiro, a resistência imunológica do hospedeiro. Porque mesmo que você conheça que um parasito causa uma doença, as coisas não são tão fáceis e diretas assim. O sistema imunológico reage e elimina boa parte dos parasitos. Apenas os remanescentes, capazes de se reproduzir, vão dar origem à enfermidade. Uma outra característica também muito importante é a carga parasitária. Porque muitas pessoas têm contato com o parasito, porém não ficam enfermas porque existe uma carga pequena de parasitos, que logo é controlada pelo sistema imunológico. Ao passo que, se a carga parasitária for muito elevada, pode causar um problema ruim. Esse problema ruim é a doença, tá bom? Bom,
nesse momento eu vou mostrar algumas situações para vocês. Então, para isso, nessa aula de hoje, eu mudei um pouquinho a forma de apresentação do vídeo, porque eu quero que você preste bastante atenção em alguns detalhes de imagens que eu preciso mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Ok, pessoal, a primeira palavra que eu vou comentar com vocês é o habitat, né? O habitat é o lugar onde se mora, o habitat onde se vive, né? É o ecossistema, por exemplo. O ecossistema não importa o tamanho, importa que o ecossistema é formado de uma parte abiótica, que é uma parte sem vida, e uma parte biótica, que é uma parte viva, né? Seres vivos e seu ambiente formam uma interação que se chama o ecossistema. Então, o lugar onde se vive é o habitat. Ele pode ser o local, ou esse local, o órgão, né? O órgão que muito interessa para a parasitologia, afinal de contas, aquela situação em que o órgão está sendo afetado por um parasito, muito nos interessa, né? Então, uma determinada espécie, uma determinada população vive em algum lugar. É lógico que também a gente pode estender esse termo habitat para, por exemplo, vetores, né? Como é o caso, por exemplo, do mosquito, né? O Aedes aegypti, ele pode ter o habitat dele, quando é larva, é a água parada, né? Agora, quando ele é adulto, é um lugar quente e úmido de uma floresta. Então, o habitat pode mudar ao longo do ciclo de vida de um ser vivo. Mas o habitat, aqui eu tenho o termo hospedeiro. Então, hospedeiro é aquele que recebe, aquele que alberga, né, um parasito. Ele pode ser definitivo ou pode ser intermediário, né? O definitivo é quando apresenta um parasito em sua fase madura, né? Em sua fase adulta. Então, aquele hospedeiro vai receber e albergar um tipo de parasita já adulto e que pretende passar o resto da vida dele naquele hospedeiro. Ou então ele está em atividade sexual, né? Preferencialmente a gente usa esse termo atividade sexual nos referindo à atividade sexual da forma sexuada, né? Com sexos separados ou hermafroditismo, mas enfim, com troca de gametas. Agora, o termo hospedeiro intermediário é usado quando ele recebe ou transporta um parasito na fase larvária. Quando a gente fala em fase larvária, a fase larvária ela indica uma fase transitória, uma fase juvenil, uma fase de desenvolvimento, né? Ou assexuada, uma atividade sexual sem troca de gametas. Então, o intermediário, para ficar mais fácil, no caso de uma doença de Chagas, por exemplo, né? O hospedeiro intermediário é o barbeiro, é um inseto, né? O hospedeiro definitivo é o mamífero, que pode ser o ser humano. Então, essa é a diferença. O definitivo, ele alberga o hospedeiro, né? O hospedeiro definitivo, ele alberga o parasito por um tempo indeterminado, porque afinal de contas ele já está maduro, e o hospedeiro intermediário, ele alberga o parasito por uma fase, né, da vida dele, que é, por exemplo, no caso a fase larvária ou assexuada dele. Tá certo? Ok, então vamos seguir. Aqui a palavra infecção. É bom que vocês tenham claro uma situação bastante comum no cotidiano. Em parasitologia existe uma dimensão um pouco mais específica, né? A infecção é a penetração e desenvolvimento, né, ou multiplicação de um agente infeccioso no homem ou animal. Então ele entra
no hospedeiro, ele se desenvolve no hospedeiro, né? Então, ao desenvolvimento, o surgimento de novas habilidades, né, que ele desenvolve, ou a multiplicação dentro de um animal. Aqui eu tenho como exemplo, o primeiro caso aqui é um vírus, tá? No caso de uma febre, da febre hemorrágica, ok? Ok. Então aqui é a febre hemorrágica, né? Aqui você tem bactérias fotografadas por um sistema de microfotografia, né? Microscópio de varredura. Aqui você tem um protozoário, que é um protozoário da Giardia, né? Giardia lamblia, tá? Que é intestinal. E aqui você tem um helminto, né? Esse helminto, ele é um verme cilíndrico. Pois bem, então aqui você tem o vírus, tá? No caso é o vírus da febre hemorrágica, o ebola, né? Bactérias, bacilos, né? A giardia e um helminto. Então, esse helminto, ele junto com esses aqui, são seres que podem fazer uma infecção. Ou seja, eles entram no organismo, se desenvolvem, se multiplicam, tá? Então, eles são os agentes infecciosos de um animal. Agora, o termo infecção inaparente já tem uma pequena diferença, porque a presença de infecção no hospedeiro, mas sem o aparecimento de sinais ou sintomas clínicos, né? É o que a gente também pode dizer assintomático, né? Pode estar em curso, né, uma patogenia discreta, né, que não apresenta nenhum tipo de sinal para o hospedeiro. Então, ela não tem os sintomas característicos, os sintomas esperados. Então, quando há sintomatologia, que é o inverso, a infecção passa a ser uma doença infecciosa, tá? Então, esse é um outro termo. Aqui eu tenho o termo infestação, que é diferente de infecção. A infestação, ela trata do alojamento e desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície de um corpo, né? Ou então, no caso do ser humano, nas vestes, tá ok? Eu tenho aqui como exemplo o piolho, tá? O piolho, suas diversas modalidades, como o piolho de cabelo, o piolho do corpo, que é esse grandão aqui do meio, e o piolho do pubis, tá? Que é popularmente chamado de chato, né? Aqui uma foto de piolhos passeando no cabelo e você percebe que eles são parasitas, né? Porque se alimentam de sangue, são hematófagos, né? Eles se desenvolvem na superfície do corpo ou das vestes. A pulga também pode ser considerado um exemplo de infestação. Este termo, letalidade, é como se fosse uma grandeza. A letalidade nos indica a capacidade de algum tipo de doença ou algum tipo de fenômeno causar o óbito, tá? Então ela expressa o número de óbitos em relação a uma determinada doença ou fato em relação à população, né? Uma doença, um acidente, uma catástrofe, enfim, algo que possa levar ao óbito. Então, por exemplo, no caso da parasitologia, a gente pode citar este: 100% das pessoas contaminadas e não vacinadas do vírus rábico, né, que provoca a raiva, né, que acontece, por exemplo, no cachorro, né, que é a hidrofobia. Então, 100% das pessoas contaminadas e não vacinadas morrem, tá? Então, uma alta letalidade no caso deste exemplo que eu passei para vocês, tá bom? Este termo
Parasitemia. Parasitemia. Eu falei na introdução do vídeo sobre carga parasitária. Então o termo a parasitemia, ela mostra, ela reflete, ela revela a carga de parasitas num determinado órgão ou tecido. Então, por exemplo, reflete a carga parasitária no sangue do hospedeiro. Então, geralmente a gente encontra uma carga parasitária grande no sangue na fase aguda de uma infestação. Aqui eu coloquei uma foto de um animal de laboratório, né? E essa cobaia ou está sendo injetado sangue com protozoários ou está sendo retirada. Mas enfim, o que importa é que eu estou fazendo uma relação dessa imagem com esta outra, que é uma microfotografia de glóbulos vermelhos do sangue, tá? E nadando livremente entre eles, essas figuras alongadas são Trypanosomas cruzi. O tripanossoma causador da doença de Chagas. Tá? Na fase aguda, pelo menos, existe uma quantidade razoavelmente fácil de se ver em microscópio a presença, né, desse parasito transitando pela corrente sanguínea. Na fase aguda já é difícil, eles já estão alojados na musculatura. Então, um exemplo de parasitemia que eu coloquei aqui, ó, é o camundongo X, né, aqui está ele, apresenta, ou os camundongos, né, do grupo X, apresentam 2.000 tripanossomas por centímetro cúbico de sangue. Tá? Então, é uma amostra de uma quantidade que serve para que nós possamos identificar a evolução do parasita dentro do organismo. Este termo, endoparasito, tá? O prefixo endo indica na palavra endoparasito dentro, né? É um parasito interno, é um endoparasito. Então vive dentro do corpo do hospedeiro. Existe o exoparasito que é fora e o endoparasito que é dentro. Aqui eu coloquei como exemplo, né, uma forma, uma fotografia endoscópica de uma traqueia. Imagino eu ser uma traqueia por conta das divisões, as diversas divisões que aparecem aqui, esses anéis, né, são de cartilagem, isso acontece na traqueia. E esse verme aqui, provavelmente um Ascaris lumbricoides, essa mangueirona que está aqui do lado esquerdo dessa parede, dessa caverna, é um Ascaris lumbricoides. Tá? Provavelmente está subindo lá do pulmão através da tosse, né? Que é uma das características, né, da doença ascaridíase. Então esse aqui, o Ascaris lumbricoides, é um exemplo de parasita interno. Parasito interno é endoparasito. Certo? Existe um prejuízo, uma desvantagem de ser endoparasito. O endoparasito sofre muito com a doença que ele mesmo causa no hospedeiro. E se o hospedeiro morre, ele morre junto. Esse é o ectoparasito. O ecto é fora, parasito externo. Volto ao exemplo do piolho, tá bom? Então, vive externamente ao corpo do hospedeiro. Pedículos humanos, piolho, tá? Então, isso aí é fácil, a pulga é assim, o piolho é assim, tá? Então, eles estão do lado de fora. Se o hospedeiro morre, eles podem abandonar aquele corpo, né, e ficar à procura de uma outra forma de vida semelhante, um outro mamífero passar, para ele poder parasitar um outro mamífero. Essa é uma vantagem de ser ectoparasito. E este aqui é um parasito facultativo. Então é facultativo, não é obrigatório, tá? Ele pode ou não viver dentro, ou pode viver fora de um hospedeiro. Então, por exemplo, você tem uma mosca, tá? Que deposita seus ovos dentro ou na superfície de um corpo em decomposição, ou de um pedaço de carne como este, tá?
Aqui eu não sei se dá para ver aqui nesse cantinho aqui, tem algumas figuras semelhantes a grãos de arroz, não sei se são ovos ou se são larvas de outra espécie, mas enfim, em primeiro plano vocês estão vendo aí algumas larvas. Essas larvas, né, esses vermes, são larvas de inseto, tá? Moscas, né? Então elas estão comendo a carne, a mosca deposita o ovo, do ovo eclode uma larva, ela se alimenta de carne, chega a um estágio metamorfósico, e aí ele vai se encasular e sofrer uma metamorfose. E aí vai dar origem a uma mosca pronta para voar. É uma período, é uma fase do desenvolvimento de uma mosca, que é um desenvolvimento indireto, tá? Então, ele é facultativo porque a mosca pode depositar isso aqui em cima de uma carne exposta, né, que não foi acondicionada devidamente, ou um animal morto, ou ela pode também pousar na ferida de um animal, uma ferida mal cuidada de um animal, ou até mesmo de uma pessoa, depositar o ovo na ferida daquele animal vivo, e aquele animal vivo vai sofrer com a presença dessa larva, tá? Essa larva vai comer o material. Muitas vezes ela come até o material necrosado, fazendo um favor, tá? Mas isso aí não é uma questão que nós vamos discutir agora, tá bom? Mas o fato é que ela pode ou não viver dentro, né? Ou viver na superfície de um animal ainda vivo, tá? E quando ele está fora, não está relacionado a um animal vivo, ela é um parasito de vida livre, tá? Este aqui é um parasito heteroxênico. É uma bela imagem de um Trypanosoma cruzi. Essas almofadinhas aqui, em segundo plano, são os glóbulos vermelhos, as hemácias, né? Então esse protozoário, que é um flagelado, ele circula com relativa liberdade na corrente sanguínea, principalmente na fase crônica da doença de Chagas, que é quando a pessoa é contaminada por ele, através das fezes do barbeiro, tá? Então, o heteroxênico é o que possui hospedeiro definitivo e intermediário. Definitivo é o mamífero, tá? Aqui ele está dentro de um mamífero, porque o mamífero tem glóbulos vermelhos, e intermediário, que é quando ele está onde? Quando ele está dentro do barbeiro, tá? Então esse é um exemplo de parasita heteroxênico. Precisa de 2 seres vivos para completar o seu desenvolvimento. Já este é um parasito monoxêmico. Então ele é de um só, mono é um só. Apenas um hospedeiro, que é o definitivo. Ou seja, no caso do Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, aqui está o macho, aqui à direita o macho, à esquerda a fêmea. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Um indivíduo adquire esse parasita de outro indivíduo já contaminado através de seus ovos, e o contato é feito diretamente através da alimentação ou da água contaminada. Não precisa de um inseto obrigatório para fazer essa transição. É de uma pessoa para outra, então é monoxêmico. Aqui eu tenho o termo patogeníase, né? Patogenia ou patogênese. Bom, olha, esse segundo termo eu acho muito legal. São sinônimos, tá? Mas patogênese, a gênese da doença, a gênese da patologia ou a origem da doença. Por exemplo, esse verme, um plateuminto, né? Schistosoma manzoni, esse aqui é o macho, é essa figura larga, a fêmea é essa figura estreita, tá? Eles estão em situação de acasalamento. Então, o que vai acontecer? A fêmea vai liberar os ovos, que é essa figura aqui do meio. Os ovos, gente, eles são muito fáceis de reconhecer porque eles têm essa pequena espícula, né? Esse pequeno espinho, né? numa das regiões dele, é inconfundível. Pois é, acontece que essa fêmea
ela libera tantos ovos, mas tantos ovos, que eles acabam entupindo a corrente sanguínea, né, dos vasos do mesentério, que são os vasos que estão envolvendo o intestino, sobretudo o intestino delgado. E é isso que provoca a barriga d'água, que começa formando granulomas, que são essas figuras que estão aqui, ó. Aqui vocês estão vendo o tecido normal e aqui no meio um granuloma. Então, o que vai acontecer? O excesso de ovos causa isso. Então, o excesso de ovos é um mecanismo com que o agente infeccioso provoca lesões. Como ele provoca lesões no hospedeiro? Através dos ovos. Então, esta é a patogenia, a forma de causar lesões, tá? Então, o xistosoma, no caso, provoca lesões no hospedeiro através de seus ovos, tá? Formando essas granulomas. Aqui já é um termo semelhante, mas a gente fala patogenicidade. Patogenicidade, tá? Patogenicidade é a habilidade que um agente infeccioso tem em provocar uma lesão. Como vocês podem ver, a lesão é muito grande, uma lesão feia, né? Causada pela Leishmania brasiliensis, né? A leishmaniose, ou também chamado popularmente de úlcera de Bauru, né? Tem a tegumentar e tem a cutânea. Então, nesse caso, é uma tegumentar. Essa lesão grande em forma de cratera é causada pela leishmaniose, tá bom? Então, é a habilidade, olha como ela é competente, tá? Em provocar uma lesão. Já uma que não provoca uma lesão séria assim é a tênia saginata, que é a solitária transmitida pelo boi. Então, a leishmaniose, ela tem uma patogenicidade alta, como vocês podem ver. Já a tênia saginata tem patogenicidade baixa, ou seja, o que chama atenção na tênia não são as lesões que ela provoca, tá? É o verme em si. Então aqui, provoca uma grande ferida, alta patogenicidade, tá? Não provoca nada ou provoca apenas um sinal discreto, baixa patogenicidade. É assim que funciona. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam um bom proveito das informações que nós compartilhamos nesse momento. Se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo e você me ajuda bastante a divulgar o meu trabalho e a divulgar o meu canal e assim poder produzir sempre mais e cada vez com mais frequência para vocês. Você pode também sugerir algum tema que eu vou acolher sua proposta com carinho e vou trabalhar para que possa, o mais rápido possível, apresentar para vocês novos vídeos de novas aulas, novos temas, enfim, que nós possamos estabelecer uma relação de bastante continuidade para facilitar o seu estudo, ok? Olha, um forte abraço para todos e até a próxima. Tchau!